Olá, aqui é a Teacher Sandra Hinter e eu venho falar um pouquinho para vocês sobre negócios. Bom, para quem não sabe, eu possuo 2 salões de beleza onde contam com mais de 14 profissionais de diversas áreas da estética e da beleza. E hoje eu vim com um tema muito legal para conversar com vocês. O nome do nosso tema é Negócio de Gente Grande. Olá, eu tô aqui rapidinho antes de começar a sua aula para te dar um recado bastante importante. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. É muito importante para você estar recebendo os conteúdos da Academia Marisol Beauty Academy. Meu nome é Marisol Almeida e eu sou a idealizadora dessa academia que todo dia te traz um conteúdo novo. Eu espero te ver sempre por aqui, combinado? Um beijo e boa aula! Sim, porque todas aqui querem sim ter um negócio próspero e um negócio grande, para chamar de minha empresa. E sim, o teu negócio é uma empresa. Lembrando que se eu não sou CLT, eu sou sim uma empresa, correto? Partimos desse princípio. Então vamos lá. Hoje eu separei alguns tópicos, alguns itens para a gente conversar, tá? Eu já falei em algumas aulas, mas eu vou dar uma recapitulada porque eu acho que isso é muito importante. Eu venho aqui passar para vocês toda a minha trajetória, o que eu acertei, o que eu errei, para dar de exemplo para vocês conseguirem desviar de caminhos ruins e já pegar um atalho para o caminho certo, ok? Vamos lá nas dicas. Primeira coisa que eu separei aqui é a gente falar do PDCA. Alguém já ouviu falar nessas siglas? Bom, então vamos lá, vou falar sobre elas um pouquinho. O que é o P? P de plano, planejar. Então a gente tem que sim planejar tudo que a gente deseja fazer. Então vamos planejar o nosso negócio. O D de fazer. A gente tem que planejar, porém a gente tem que fazer, né? Executar. E o C de cheque, de checar, de conferir, né? Tudo que a gente fez. E o A de action, de ação, de agir. Então, recapitulando, planejar, fazer, checar e agir. Então, começamos por aí. Observe que é uma linha de raciocínio muito clara, muito fácil. A gente segue um degrauzinho aí, né? Planeje cada passo. Cada postagem, cada atendimento. Então, pegue papel e caneta e começa a rabiscar. Eu sou muito prática, eu gosto muito de papel e caneta, então aqui eu tenho 3 cadernos aqui na minha frente para passar o conteúdo para vocês. Eu tenho tudo anotado, tudo que eu lembro eu vou passando por papel. Realizar com dedicação e talento o seu trabalho. Então, aquilo tudo que eu planejei, eu tenho que realizar. Cheque. Onde houver erros ou falhas e como podem ser solucionados. Então, eu tenho que fazer a checagem, a conferência, ver o que está funcionando, ok, e o que não está, eu tenho que ir lá consertar, descobrir quais são essas falhas para eu conseguir reformular e ter uma nova estratégia com relação a isso. E haja, novamente, reformulando suas ações. Então, depois que eu chequei, que eu vi o que deu certo e o que não deu, eu vou lá com as minhas ações e vou agir novamente. Vou consertar aquilo que não está funcionando. Certo? Para uma empresa de sucesso, é importante ter sempre em mente que não é um passe de mágica, é um processo e que a gente deve se apoderar dele. Então, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, a gente tem que seguir esse processo dia após dia. Bom, aí a gente vai para uma segunda etapa, tá? Quando eu fiz essa parte do PDCA, eu tenho também que ter muita clareza. Isso eu não falei no início, mas é muito importante. Muita clareza no que eu quero, no meu objetivo e na minha forma de transparecer isso, certo? Eu tenho que primeiro definir o que eu quero. O que eu quero fazer? Que negócio eu quero ter? Eu quero ter um salão? Eu quero ter uma equipe? Ou eu quero trabalhar sozinha? Ou eu quero dar cursos? O que eu quero? Eu tenho que já, então, ter esse objetivo muito claro na minha cabeça. Depois disso, eu vou traçar as minhas metas. Como eu falei antes,
Pode ser um salão grande, um salão pequeno. O que é minhas metas? Eu quero faturar tanto, quero ter tantas pessoas na minha equipe, né? E colocar essas metas, que elas podem ser diárias, podem ser quinzenais, mensais e anuais, certo? Definir essa persona. Então, eu tenho que definir o que eu quero, quem vai ser meu público, né? Para aí sim eu começar a traçar esse meu espaço, esse meu salão ou a minha sala dentro dos padrões dessa persona que eu idealizei. E o que eu tenho ao meu favor é o próximo item. A gente tem que analisar muito o mercado, analisar a localização e a gente tem que ver o que a gente tem de ponto forte para poder agregar no nosso negócio. Eu tenho muitas amigas mulheres, estão num grupo onde elas gostam de se cuidar, onde elas vão para academia, onde elas vão para muitas clínicas de estéticas fazer procedimentos cirúrgicos. Então, se eu trabalhar com alguma coisa nessa área, com certeza elas serão minhas clientes. Um ponto. Então, eu já olhei o que eu tenho ao meu favor, certo? Ou, por exemplo, não tem ninguém na minha cidade que faça isso ou que tenha um salão parecido com o meu. Então, eu vou trabalhar ele dessa forma que eu idealizei. E eu vou trabalhar para isso e vou pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado, né? Traçar as estratégias para concluir esse meu negócio. Estratégia é o próximo ponto. Então, eu já vi o que eu tenho ao meu favor e agora eu vou começar a trabalhar isso. Então, vai lá, anota tudo. O que eu preciso para atingir essas clientes? Essa persona em potencial, essas pessoas que eu tenho ao meu favor, né? O que eu preciso fazer? Que tipo de salão eu preciso criar? Classe A, classe B, classe C? E aí eu vou traçando tudo ali, o que eu preciso. Preciso ter um salão mais arrumado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter um certo estilo de decoração, de arquitetura, né? E tudo isso vai na parte da estratégia, certo? E o próximo passo é formalizar o negócio. Então, eu já tenho tudo esquematizado, eu vou agora formalizar. O que é formalizar? Formalizar é colocar ele todo dentro da lei. Vamos lá. Como eu falei antes, tudo que não é CLT é empresa. Então, se eu sou uma empresa, eu posso ser MEI ou posso ser CNPJ. Então, tem que ver em qual que eu vou me encaixar melhor para começar a trabalhar certo, para o meu negócio começar correto. Então, bora lá. Vou ver, é uma aula para outro momento, mas enfim, eu vou ver se eu me enquadro no MEI, né? Para quem tá começando, não tem funcionários, que se eu não me engano no MEI só pode ter uma pessoa registrada, né? O CNPJ tu pode ter mais. Então, eu vou lá na prefeitura ou até mesmo pelo site, eu consigo criar o meu MEI, né? Para ficar dentro da lei. E, não, eu quero ter equipe, quero ter secretária, quero contratar mais gente para trabalhar na forma de contratação. Ok, tem que ser CNPJ, aí eu preciso de um contador para cuidar de todo o meu negócio, certo? Então, formalizar significa isso. Eu vou ter equipe, eu tenho que fazer um contrato. Isso é muito importante, tá? Contrato, quando tu for contratar as pessoas também, tu tem muita clareza no que é o teu objetivo dentro do teu negócio, porque o negócio é teu e as pessoas têm que entrar no teu barco. Eles têm que comprar a tua ideia, eles têm que vestir a camiseta. Então, na hora de contratar, que também é um assunto para outra aula, é muito importante prestar atenção na contratação, tá? Tem que ver se são pessoas que querem crescer, se elas estão na mesma vibração que tu, se o teu propósito é igual ao delas. E isso influencia muito, eu posso garantir para vocês, porque eu já tive equipe, eu já perdi 7 profissionais numa tacada só, e eu posso responder essa pergunta para vocês, que a clareza e o objetivo e o propósito de cada um é muito importante para essa equipe se fortalecer, certo? Então, eu coloquei tudo na formalização, contratei, já tá tudo bonitinho, aí eu vou lá então e faço o contrato de prestação de serviço ou de contratação. Tudo direitinho, de acordo com o meu contador, o que ele me explicar e me mandar fazer, certo?
precisamos sim de um contador se eu for contratar pessoas, lembrando, tá? É o contador que vai dizer a documentação, tudo o que precisa, né? O que vocês vão ter que pagar, as taxas que vocês têm que pagar, que por exemplo, eu sempre falo que um funcionário, ele vale 2 vezes o salário dele, tá? Quando vocês contratar, vocês têm que entender que não é só um salário mínimo, por exemplo, vai contratar uma secretária e vou começar a pagar um salário mínimo para ela. Ela não custa só um salário mínimo, porque tu vai ter que pagar os encargos dessa funcionária, que depois são 13º, férias, enfim, tudo isso. E equivale a 2 salários mínimos por mês que vocês têm que ter, certo? Então, prestem bem atenção e pesquisem antes, tá? Não façam as coisas assim, quero ter uma equipe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, precisa planejamento, tá? Precisa planejamento, estratégia e um financeiro muito bem alinhado para as coisas darem certo. O que o financeiro tem a ver também? Muita coisa. Vocês têm que saber calcular o preço, o valor do serviço, o que vocês têm de material, o que vocês têm de capital, né? Bens físicos, né? Não só estrutura. E muitas outras coisas que contam aí. Mas aí também é uma aula sobre finanças e entra em outra parte. Mas ela também é importante de ser ressaltada aqui. Bom, o próximo item seria: minha empresa cresceu, devo contratar? Já respondi essa pergunta no item anterior, né? Então, assim, vou contratar, já sei, vocês já sabem agora como contratar. Então, primeiro fazer uma conversa, e tem uma frasezinha que eu aprendi e que hoje eu levo para a vida, tá? Contrate lentamente e demita com rapidez. Então, se ela não tá suprindo as tuas necessidades, demite. E quando tu for contratar outra pessoa, analisa com muita calma, porque eu vou dar uma dica para vocês agora. Entre caráter e profissionalismo, escolham caráter, porque caráter a pessoa tem ou não tem, não é treinável. Agora, ser profissional ou se dedicar a uma área, isso é treinável, a gente consegue ensinar. Então, qualquer técnica é possível de qualquer pessoa aprender, ninguém nasce sabendo. Agora, ética, caráter, a pessoa tem ou ela não tem, isso não se ensina, isso já vem dentro dela. Então, na hora de contratar, preste bem atenção nisso. Invista em marketing. Sim, quem não é visto não é lembrado, essa frase é muito falada já e ela funciona muito bem. Então, sim, o marketing é muito importante. E hoje a gente está vendo que as redes sociais estão cada vez mais alavancando, né, os nossos serviços. Então, a gente precisa estar presente em todas as redes sociais. Em todas as situações a gente tem que estar lá. Então, invista sim num bom marketing, estude e trabalhe ele. E por último, não menos importante, estude, permaneça estudando, esteja sempre focado, porque as situações mudam a todo momento e a gente tem que estar atualizado. Então, estude sempre, não pare, não pense assim, agora eu já tô boa nisso, eu não preciso mais. Não, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, então estude. Por último, eu vou deixar um recado para vocês pensarem, tá? Pra gente finalizar essa aula aqui. 3 itens que eu deixei aqui de como quebrar o meu negócio, para vocês não fazerem, tá? Deixar o cliente decidir o preço, ou seja, eu falei antes ali, vocês têm que ter muito claro os seus custos para poder colocar o preço correto no seu serviço. Segundo, não ser atenciosa. Gente, o cliente que procura uma clínica de estética, ela quer ser atendida de uma forma diferente. Ela vem com algum problema, com algum trauma e ela sente que a gente vai resolver o problema dela. Então, ela precisa de atenção, muita atenção. Como eu já falei em outras aulas, a gente é o psicólogo delas. Elas nos procuram nem sempre pelo nosso serviço, e sim pela hora que ela paga para ter a nossa atenção. Então, seja atencioso. E o terceiro item é: não seja profissional, faça somente o que ela pede. Isso entra na parte de marketing, estratégia de clientes, né? Eu diria para vocês assim: se ela veio buscar um serviço, entregue sempre a mais.
esse a mais, esse up que vocês estão entregando a mais é o que vai fidelizar a tua cliente. Então, entregue sempre o que ela veio buscar. Se ela veio buscar um corte, dá uma escova para ela, dá uma hidratadinha ali no lavatório. Isso não vai te custar minutos do teu trabalho. E tu pode sim fidelizar uma cliente pro resto da vida se tu conseguir trabalhar ela muito bem e dar essa atenção. Porque ela veio buscar um corte, mas tu entregou uma escova e uma hidratação. Vai fazer total diferença na vida dela. E tu, como profissional, vai estar numa listinha, num cantinho especial do coração dela. Então, essas 3 dicas são bem importantes, que é para vocês não fazerem, para não quebrar o negócio de vocês. E finalizando, então, a nossa aula, eu quero deixar aqui uma frase, tá? Um textinho de pensamento para vocês refletirem um pouquinho sobre o que eu falei agora e sobre o que vocês vão, dos próximos passos que vocês vão dar, ok? Trate com grandeza cada pequeno detalhe do seu negócio. Não é sobre seu negócio, é sobre quem é você. Os pequenos detalhes podem definir o grande sucesso do seu negócio. Então, preste atenção nos detalhes. Um super beijo, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Não esqueça, estamos falando de negócio de gente grande.